E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo beleza? Como é que está a vida? Tá tudo tranquilo? Beleza? E aí? Aí onde você estiver, sei lá, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, né? Sei lá, no Nordeste, na Bahia, Maranhão, um mundão de Deus aí, né? Na Amazônia, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, ó, mandando um joinha pra você aí, beleza? Ó, tranquilo, né? Então, ó, curta o vídeo. Eu sou o Paulo do canal Paulo da Arma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente ao meu Instagram aqui, ó, Paulo da Arma 1970. Entra lá, beleza? Entra lá, tranquilo? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente já vai aqui entrar com um livro aqui para fechar uma série que já tem bastante tempo que a gente está aqui trabalhando aqui, né? A gente vai fechar hoje, se Deus quiser. Ó, se você quiser, ó, se colaborar com o canal, 988-290-767-91, beleza? Ó, 988-290-767-91. Eu fico muito grato. Tranquilo? Beleza? Então a gente volta já já. Curta o vídeo, se inscreve aí, tá? Aperta o dedinho no sinal aí e se inscreve no canal. Tranquilo? A gente volta já já. Valeu. Até já já. Assim, beleza? Tranquilo? No gênero ficção científica, eu não sei se eu já falei isso, provavelmente em alguns dos outros vídeos da série Fundação eu cheguei a falar aqui. O Isaac Asimov é sem dúvida nenhuma o Pelé da ficção científica, né? O maior de todos. Assim, embora conversando com outras pessoas, eles disseram, ah não, o Isaac Asimov ele já estava bem datado quando da sua morte em 92, abril de 92, ele morreu de AIDS, viu gente? Essa pesquisando eu fui descobrir essa informação, ele morreu de AIDS por conta de transfusão de sangue em 92. Eu não podia deixar de colocar isso, porque eu fui pesquisar assim, o que é que o Isaac Asimov tinha morrido, né? Sei lá, ataque cardíaco, não sei o que. Aí oficialmente foi falência dos órgãos lá, não sei o que. Aí a família, ele tem um livro de memórias, a família, ele queria colocar no livro de memórias que ele tinha AIDS, tinha morrer de AIDS, tinha AIDS, etc. Mas a família achou por bem não falar porque tinha medo do preconceito, aquela coisa toda. E só 10 anos depois da morte, quando os médicos morreram, é que a família revelou que ele tinha morrido de AIDS em 92. Eu não podia deixar de passar essa informação, que é uma informação assim de fórum íntimo, no pessoal. Eu fui pesquisar e descobri que ele morreu de AIDS. Voltando, né? E o pessoal dizia que não, que já estava datado e tal. O cara escreveu mais de 500 livros, gente. Eu nem que eu vivesse, nem que eu vivesse, ele morreu com 72 anos, né? Nem que eu vivesse os 72 anos do Asimov, daria conta de ler todo o material que ele deixou de robôs, etc, etc. Nossa série aqui, né, começa exatamente com Fundação, os três fundações aqui, né? Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Esse livro aqui, que começou a série de resenhas há um ano e pouco, se eu não estou enganado, mais de um ano, corresponde aos três primeiros livros que ele escreveu. Começou a escrever por volta de 41, 42, publicado em 41, 42. O terceiro foi acho que em 52 ou 53, se eu não me falha a memória, porque às vezes a gente faz as coisas de memória e memória é um negócio complicado, né? A memória às vezes falha. Então, esses três aqui, ó, 1900, da volta de 1941 até 1951, 52, por aí, esses três. Aí a gente tem, depois ele vai prosseguir com a série de robôs, né, os livros da série Robôs, que a gente nós lemos por aí, etc, etc, que faz todo um universo, né, fechado. Aí nós vamos entrar aqui no Fundação e a Terra, né? Nós vamos entrar aqui nesses dois aqui, ó, edição nacional, que ele voltou a escrever 30 anos, 40 anos depois, que ele voltou a publicar, mexer com fundação, esses dois livros aqui, tá vendo? Aí nós vamos adentrar esse aqui, Foundation's Edge, ó, vou até colocar aqui a capinha da edição nacional aqui, ó, Foundation's Edge, esse aqui, ó, tá vendo? Tem esse aqui. Aí nós vamos. Esse aqui, se eu não estou enganado, acho que foi o anterior. Segunda fundação, Foundation's Edge, exatamente.
Fundação Império. É exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. A sequência toda que nós trabalhamos aqui ao longo do tempo, né? Aí vamos aqui pro Prelúdio à Fundação, que seria originalmente, seria assim na base, seria o primeiro, ó, tô botando a capa aqui da edição nacional também. Tá vendo aqui, ó? Esse. É. E nós vamos chegar ao último, né? O último, a conclusão da obra e a conclusão também de livros da própria vida do Asimov, né? Do Asimov, que é esse aqui. Inclusive, ó, antes aqui, ó. Aqui estão anunciando aqui no Prelude to Foundations, aqui em breve, em dezembro de 91, a incrível nova aventura Forward the Foundations. Esse aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Eles estão dizendo aqui. Aqui, ó. Forward the Foundations, que é o Crônicas da Fundação. Tá vendo? Vou passar para cá, porque às vezes pode ser que a imagem esteja ali ainda. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o que foi o penúltimo vídeo. O último vídeo que eu fiz, né? Foi o último vídeo que eu fiz fora esse aqui. Foi o último vídeo que dava a ideia das aventuras do Harry Seldon quando era criança. Basicamente o Asimov vai lá anterior, ele vai puxar a série, né, anterior à própria fundação, lá de 1940. Ele vai retroceder no tempo, no espaço, e vai lá e vai buscar o que era o Harry Seldon, o que era do Harry Seldon antes, né, antes da fundação. Então ele vai pegar lá os primórdios, o Harry Seldon com 32 anos de idade, quando ele chega lá em Trantor, e ele vai ter uma conversa com o imperador. Aí o imperador vai dizer que ele não, não, vai querer saber o que vem a ser a psicohistória. Aí ele entra em contato com Eta Dermezel, entendeu? Que é uma figura enigmática, entendeu? Para dizer o mínimo, né? Enigmático. E eles têm um contato um com o outro. E nós vamos chegar agora aqui ao último da série, ó. Esse aqui, que é o Crônicas da Fundação. Esse bonitinho aqui. Aí você vai ver aqui a capa da edição em português aqui, né? Da edição em português. Vou botar aqui a capa aqui para fechar essa série. Então nós tivemos aqui durante, sei lá, mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos o Isaac Asimov produzindo uma obra que depois, com o tempo, ele foi perceber que com essa obra ela englobava tudo que ele escreveu de ficção científica, né? As ramificações das histórias. Então, como eu disse, nós tínhamos anteriormente o Prelúdio à Fundação, né? Nós pegamos, e aí quando ele termina o Prelúdio à Fundação, que eu tenho a impressão que ele escreveu os dois livros assim, de forma simultânea, e depois ele cortou. Ele escreveu o livro inteiro, ele pegou os dois aqui e escreveu inteiro. Aí depois ele repartiu, né? E aí fez em duas partes. Eu tenho a sensação, assim, eu não posso, assim, isso aqui é o último livro dele, mas eu tenho a sensação que ele ligou todos o material dele anterior. Mas se ele não tivesse doente para morrer, provavelmente ele ainda iria, com 72 anos, né, ele ainda iria escrever mais coisas sobre fundação. Eu não sei onde é que ele ia tirar, porque ele liga muito bem esse material aqui com esse aqui. Ele faz uma excelente ligação. Ele faz uma excelente ligação entre esses dois materiais aqui, esse último livro da série e esse aqui. Embora eu também tenha percebido que ele se ligou muito à figura do Harry Seldon, e a impressão que eu tenho é que ele se via também como o Harry Seldon também, né? Um escritor insensado no meio, que gostava de fazer previsões. Olha, ele gostava de fazer previsões, né, futuras. Olha, previu, você pode pesquisar por aí, até no Wikipedia tem, ele gostava de fazer previsões sobre o futuro. Lá na década de 70 ele foi instado a fazer previsões
o que aconteceria até no ano de 2014, né, com relação a questões tecnológicas, como o ser humano estaria. É claro que ele previu que o homem estaria voando com carro voador, né, teria carro voador aí zanzando para lá e para cá, e estamos em 2023 e a gente não viu nada disso. Mas assim, ele acertou com relação à questão da internet e outras previsões aí, que ele fez televisão de tela plana. Ele gostava disso, então eu tenho a impressão de que há uma similaridade entre ele e o Harry Seldon. Por isso esses dois livros, ele vai pagar o tributo, né, à figura do Harry Seldon, e também a fundação que o tornou escritor conhecido, né, mundialmente. Assim, você pode até dizer que ele já era um escritor, né, em franca decadência. Esses dois livros, eles não são bons, tá? Não são comparáveis ao grande da obra dele, etc. São assim livros de revisão, são dois materiais assim que ele transforma a ficção científica assim, em uma coisa mais, né, mais leve para as pessoas lerem, é uma coisa mais, né, mais tranquila, mais de boa, assim. Não há, eu já disse, acho que no vídeo anterior, que se você começar o Fundação por aqui, muitos dizem que não é bom, mas eu indico você exatamente começar pelo Prelúdio. Aí você vai ter contato com a figura do Harry Seldon, que no Fundação original lá da década de 40 aparece assim de forma muito nebulosa, e como eu disse lá nos primeiros vídeos, os textos são bem complexos, até complexos. Eu já disse que eu tentei ler na década de 90 Fundação e o negócio não fazia muito sentido para mim, para minha cabeça na época da década, entendeu? Mas isso também não quer dizer muita coisa, os livros continuam não fazendo sentido até hoje para mim, né? Mas eu era pior. O negócio era ruim, o negócio era pior. Assim, a falta do feijão faz uma diferença monumental na nossa vida. Aqui ele deixa aqui, ele vai fazer, né? Aqui ele vai continuar o que foi do Prelúdio, no Crônicas, de onde parou a descoberta do que vem a ser o tal do Dermezel, entendeu? O que vai ser o que vem esse sujeito. Ele tem 32 anos de idade, e isso aqui vai pegar toda a existência dele, vai se reunir com todos os grandes amigos, tem a Dor Seldon, né, que a gente conheceu no Prelúdio, a neta Wanda Seldon, vai ter o filho Raish Seldon, o Hugo Amaril, que vai ser um assistente que vai trabalhar a psicohistória até morrer. Todos esses personagens, eles vão estar no Crônicas. Vão ser os amigos que vão dar o apoio pro Harry Seldon. Vai ter imperadores que vão dar o apoio pro Harry Seldon, Cleto inclusive vai dar apoio. Vai ter ameaças de morte, ele vai sofrer atentados. Ele vai ser primeiro-ministro, né, do Império Trantoriano. Por 10 anos ele vai ser primeiro-ministro. Todo esse universo, e enquanto ele vai desenvolvendo a psicohistória durante 40 anos, porque como a gente sabe, lá de trás, o negócio ele não sabia direito como é que ele ia trabalhar essa ciência matemática. Ele não tinha ideia de como é que ele ia juntar todo esse universo, né, tudo isso que foi para ele, que era para ele a história da vida, história de vida, vai fazer com que como vamos chegar no Fundação, né? Que é o principal do negócio. Deixa eu pegar um pedacinho do texto aqui, que eu tenho aqui o PDF, né? Esse aqui, ó, Crônicas da Fundação, esse livreto aqui em PDF, tá vendo? Crônicas da Fundação em português. Deixa eu ver aqui quem é o tradutor, para nunca deixar, né? Aos 21 anos, Isaac Asimov começou a escrever a série Fundação, sem ter ainda consciência do que aquela obra viria a ser. Lembra Harry Seldon. Uma pedra angular da ficção científica. Quase 5 décadas se passaram até que ele viesse a concluir o brilhante épico Crônicas da Fundação. Que esse negocinho aqui. Escrito pouco antes de sua morte. É o último e inesquecível presente do mestre à sua legião de admiradores. Em uma narrativa fascinante, de perigo, intriga e suspense, Asimov relata a segunda metade da vida do herói, que aqui vai pegar uma parte aqui e outra parte aqui, um e outro. Harry Seldon será alter ego, é o Asimov, como eu falei, tem essa
Isso fica muito óbvio quando você vai lendo. Você vai pesquisar a vida do Asimov e vai lendo a biografia passada do Harry Seldon, como isso tem ligação, o autor com o personagem. É sensacional isso. Sua luta para aperfeiçoar a revolucionária teoria da psicohistória e firmar o meio através do qual estaria assegurada a sobrevivência da humanidade, a fundação, que nós vamos ter aqui no Forward, no Crônicas, vai ter as origens, como é que ficou, de onde vem essa ideia da segunda fundação e também dos bibliotecários que você vai encontrar no Fundação. E você vai encontrar também a figura do Gary, que vai ser o homem que nós vamos conhecer ele aqui, ó, no Fundação. Vai ser exatamente aqui, que é o Gaal, né? É o Gaal Dornick, que você vai abrir aqui a história do Fundação, você vai fechar o forward, você vai ter aqui o Gaal Dornick aqui e aqui, são os dois únicos personagens que vão fazer essa ponte, né? Fora, obviamente, o Harry Seldon, que vão fazer essa ponte entre o Fundação e o Crônicas da Fundação, que é o Gaal Dornick. Aqui. Firmar um meio através do qual estaria assegurada a sobrevivência da humanidade, a Fundação. Afinal, ele e seu fiel bando de seguidores sabem que o poderoso Império Galáctico está se desmoronando. Isso vai ficar muito forte aqui no Crônicas. E sua inevitável destruição irá devastar toda a galáxia. Durante sua lendária carreira, Isaac Asimov escreveu mais de 470 livros, como eu falei, uns 500 livros pelo menos, sobre diversos assuntos. Nomeado grão-mestre da ficção científica pela Associação dos Escritores de Ficção Científica da América, é autor das premiadas séries Fundação, do Robô e do Império. Crônicas da Fundação, além de completar o renomado épico, é a coroação de toda uma vida dedicada à escrita e um impressionante testamento do gênio criativo de Isaac Asimov. Assim, ele era o cara da ficção científica. Nenhum autor de ficção científica chega perto do Isaac Asimov, na minha opinião, tá? Ó, então tem uma passagem de tempo aqui de 8 anos entre um e outro, tá? Tem uma passagem de tempo aqui de 8 anos entre um livro e outro, esses dois livros aqui, e ele vai colocar isso logo no início aqui, ó. 8 anos antes ele era um térmico em Daal, mais abaixo na escala social seria impossível. Seldon o tiraram daquela situação, que é o Hugo, que vai ser o assistente dele na confecção da psicohistória. Deixa eu pegar um pedacinho do texto aqui, que eu gosto, tem umas coisinhas aqui bem interessantes aqui, deixa eu ver aqui, logo de cara, né? Olha aqui, ó. Está sendo condescendente, Harry. Certamente já ouviu falar de Jojo Joranum, que era um político logo de cara que vai tentar tirar proveito também do fato da psicohistória, né? Tentando tirar proveito. Esse político demagogo, né? Que ele vai dizer aqui, ó. Claro que sim, ele é um demagogo. Espere, qual é mesmo o seu planeta? Nishaya, certo? Um planeta sem importância, dedicado à criação de cabras. Se não me falha a memória, queijos de boa qualidade. Isso mesmo. Acontece que ele não é apenas mais um demagogo. Tem muitos seguidores e está ficando cada vez mais forte. Suas metas são a justiça social e uma maior participação política do povo. Foi o que eu ouvi dizer? Seu lema é o governo pertence ao povo? Não é bem isso, Harry. O que ele diz é que o governo é o povo. Seldon assentiu. Sabe de uma coisa? Concordo com ele. Eu também. Estaria do lado de Joranum se acreditasse que estava sendo sincero. Acontece que ele usa esse lema apenas para se promover. No fundo, o que deseja é derrubar Demezel. Depois disso, será fácil manipular o Imperador Cleon. O objetivo final de Joranum é conquistar o trono. Você mesmo disse que houve vários episódios semelhantes na história do Império. E atualmente o Império está mais fraco e menos estável do que no passado. Um golpe que em séculos passados o teria apenas abalado, hoje pode ser capaz de despedaçá-lo. Será devastado pela guerra civil e não teremos a psicohistória para nos dizer o que deve ser feito. Ele vai fazer, o Asimov aqui no próprio texto vai fazer muitas críticas ao sistema, né, democrático que nós conhecemos, né? Os políticos demagogos, políticos que
que usam a máquina para se promover e eles não trabalham pelo povo, trabalham só por si, trabalham só para si, né? Trabalham para si. Mas ele vai fazer muitas críticas aqui, vai ser um universo. Aqui é um universo do pensamento do Asimov girando aqui. Olha aqui, ó. Embora Seldon não tivesse esquecido a advertência de Amaril, não pensava nela com frequência. Seu 40º aniversário, 40 anos, né? Chegou e passou com um golpe psicológico de praxe. 40 anos. Já não era nenhum rapaz. A vida não mais se estendia à sua frente como um vasto território inexplorado, o horizonte perdido na distância. Estava em Trantor há 8 anos e o tempo passara muito depressa. Mais 8 anos estaria chegando à casa dos 50. Dali a velhice seria um passo. Essa existência do Harry Seldon, né, que se confunde com o próprio Asimov, vai estar aqui muito bem colocado no texto. Quer dizer, essa passagem de tempo, essa existência, né, feita em cima de um propósito. Então o próprio Asimov isso vai ser uma espécie de amarração que o Asimov vai fazer com relação à vida dele, né? Porque se em 1941 ele estava lançando Fundação, em 1990, 91 ele estava fechando a história, né? A psicohistória aqui do Fundação, né? Forward, fazendo o fechamento, a conclusão, que claro, que se ele não tivesse morrido, se ele tivesse morrido à época, ele provavelmente ainda produziria mais alguns livros sobre, não sei onde ele tiraria. Diferente do Duna, né, do Frank Herbert, o autor que não conseguiu fechar o Duna, né, por conta exatamente de morrer, né, no meio do processo, o Isaac Asimov, ele deve ter apressado, sabendo que estava com AIDS, sabendo que estava doente, ele deve ter apressado justamente a escrita para poder fechar a obra e não deixar ponto solto, né? Ele faz essa ligação entre esse aqui e o Fundação lá de 1940. Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Deixa eu ver se nós temos aqui, que eu separei alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, mais uma. Ali, Dermezel podia ser derrubado. Era estranho que não percebesse isso, mas Jorano sempre achara que a reputação de Dermezel era exagerada, que se revelaria um adversário insignificante se alguém tivesse coragem de desafiá-lo, e que o imperador seria o primeiro a sacrificá-lo se achasse que sua própria segurança estava em jogo. Até o momento, pelo menos, todas as previsões de Jorano tinham se concretizado. Ele jamais foi derrotado, exceto em questões de menor importância, como aquele comício na universidade interrompido graças à interferência de Seldon. Talvez fosse essa a razão pela qual Jorano insistira em avistar-se com o professor. Mesmo um pequeno percalço merecia ser investigado. Jorano gostava da sensação de infalibilidade e Namart, que vai voltar lá na frente quando esse Jorano se der mal, esse Namart vai ser um dos responsáveis por tentativa de assassinato do Harry Seldon. Lá na frente. Precisava admitir que a visão de uma série interminável de sucessos era a forma mais garantida de assegurar o sucesso continuado. As pessoas tendiam a evitar a humilhação da derrota colocando-se do lado vencedor, mesmo contra as próprias convicções. Tem uma parte aqui no final que ela é um pouco longa, mas eu acho que vale a pena porque ela diz respeito até ao nosso mundo, né? A forma como nós lidamos com a política, né? O Harry Seldon aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui para ele. Não, deixa eu ver aqui, não é esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, é esse aqui mesmo. Eles estão aqui conversando. O passeio foi muito agradável e Seldon estava muito satisfeito por ter cedido à tentação, até chegar a um certo lugar. Seldon levantou a bengala em uma mistura de raiva e resignação e exclamou: "Olhe para isso!" Que é sobre a decadência de Trantor, do Império. Wanda levantou os olhos. A cúpula estava fracamente iluminada, como sempre acontecia no início da noite, para imitar o crepúsculo. Mais tarde, naturalmente, ficaria mais escura. No lugar para onde Seldon estava apontando, porém, havia uma faixa negra na cúpula. Todo um setor de luzes estava apagado. Na época em que cheguei a Trantor, uma coisa como essa seria impossível. Havia funcionários para cuidar das luzes dia e noite. A cidade funcionava, mas agora está mostrando sinais de decadência em todos esses pequenos detalhes. E o que mais me aborrece é que ninguém liga. Por que não mando abaixo assinados para o Palácio Imperial?
Por que não fazem reuniões de protesto? É como se a população de Trantor estivesse conformada com o fato de a cidade estar caindo aos pedaços. Por que então ficam zangados comigo quando chamam a atenção para este fato? Vovô, há 2 homens atrás de nós, disse Wanda em voz baixa. Tinham entrado na sombra produzida pelas luzes defeituosas e Seldon perguntou: estão apenas passeando? Não, respondeu Wanda sem olhar para eles. Eles pretendem assaltá-lo. Não pode. A que distância? Uns 3 metros. Estão se aproximando. Estão. Avise-me quando estiverem aqui. Agora, vovô, onde está o outro? Saiu correndo. Ele bateu com um violento golpe com a bengala, né? Examine os bolsos. Talvez ajude a identificar o mandante. Pretendia acertar na cabeça. Você o teria matado, vovô. Era essa a minha intenção. Que vergonha, não acha? Ainda bem que errei. Uma voz áspera perguntou: por que fez isso? O homem de uniforme chegou correndo, suando. Passe essa bengala para cá. Tive que me defender, seu guarda, explicou Seldon. Mais tarde você me conta a sua história. Temos que chamar uma ambulância para este pobre homem. Pobre homem? Repetiu Seldon irritado. Ele pretendia me assaltar, queria que eu ficasse parado. Vi tudo de longe. Esse sujeito não fez nada. Você o atacou sem nenhuma razão. Isso não é legítima defesa, é agressão e tentativa de assassinato. Seu guarda, estou lhe dizendo que não me diga nada. Vai ter chance de falar no tribunal. Seu guarda, se nos deixar explicar, interveio Wanda. Vá para casa, mocinha. Eu me recuso a fazer. Aonde o meu avô for, eu irei junto. Nesse caso, venha conosco. Aí vai ter, né? Assim, parece bastante com algumas situações em certas localidades no Brasil. Você que mora em certas localidades no Brasil, a chamada falência da polícia, né? Falência do sistema falido, né? E continua aqui, ó. Seldon estava furioso. Nunca fui preso em toda a minha vida. Alguns meses atrás, 8 homens me atacaram na rua. Consegui derrotá-los com a ajuda do meu filho, mas enquanto isso estava acontecendo, havia algum policial por perto? Não. Algum passante parou para nos ajudar? Não. Dessa vez eu estava preparado e derrubei um homem que estava a ponto de me assaltar. Havia algum policial por perto? Havia, mas ele me prendeu. Havia pessoal olhando também. E eles acharam muito engraçado a polícia prender um velho por agressão e tentativa de assassinato. Em que tipo de mundo estamos vivendo? Sivinovker, o advogado de Seldon, suspirou e disse calmamente: em um mundo corrupto. Mas não se preocupe, nada vai lhe acontecer. Vou libertá-lo mediante fiança. Dentro de alguns dias será submetido a julgamento, mas o máximo que pode acontecer é ter que ouvir uma descompostura do juiz. Na sua idade, com a sua reputação... Esqueça minha reputação, disse Seldon zangado. Sou um psicohistoriador e no momento a psicohistória é considerada responsável por todos os problemas de Trantor. Eles vão me mandar para a cadeia. Nada disso, protestou o advogado, né? Pode haver alguns malucos interessados em prejudicá-lo, mas vou cuidar para que nenhum deles faça parte do júri. Temos mesmo que submeter o vovô a tudo isso. Ele não é mais nenhum garoto, não pode simplesmente levá-lo à presença do juiz e dispensar o julgamento por um júri popular? Podemos sim, mas seria uma temeridade. Os magistrados são pessoas impacientes, intoxicadas pelo poder, que preferem mandar um acusado para a cadeia por um ano do que ouvir o que ele tem a dizer. Ninguém se arrisca a ficar à mercê dos caprichos de um juiz. Como é que é lá o Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário. Quando a gente chega nesse ponto... Pois acho que é o que devíamos fazer, disse Wanda. Seldon interveio. Escute, Wanda, acho que deveríamos seguir o conselho do... Antes que pudesse concluir, senti um aperto na barriga. Também. Sou advogado de Harry há muito tempo, não se preocupe. Eles vão ter discussão com o juiz, né? O juiz ficou olhando de cara feia para Seldon, enquanto o matemático narrava sua versão dos fatos. Quando ele acabou, o magistrado lhe perguntou: que o fez pensar que o homem que agrediu pretendia assaltá-lo? Ele lhe disse alguma coisa, fez algum gesto ameaçador? Minha neta viu os 2 homens se aproximando e me disse que tinha certeza que estava planejando me atacar. Há de concordar que isso é muito pouco. Tem alguma coisa a dizer antes que eu anuncie o meu veredito? Um momento. Não tenha tanta pressa para me julgar. Fui assaltado há poucos meses por 8 homens armados e só escapei vivo porque meu filho me socorreu. Como vê, tinha razões para pensar que seria assaltado de novo. Assaltado por 8 homens? Deu queixa à polícia? Não havia nenhum guarda por perto, nenhum. Isso não vem ao caso. Deu queixa à polícia? Não, senhor. Por que não? Achei que não valia a pena perder meu tempo, já que nem eu nem meu filho tínhamos sido feridos. Conseguiram derrotar 8 homens se era apenas o senhor e seu filho? Seldon hesitou. Meu filho está morando em Santani, fora da jurisdição de Trantor. Assim posso lhe contar que estava armado com 2 facas e sabia como usá-las. Matou um dos homens e feriu seriamente outros 2. Os outros fugiram carregando o morto e os feridos.
Mas vocês não comunicaram a morte do homem à polícia? Não, senhor, pela razão que já mencionei. E lutamos em legítima defesa. Entretanto, se o senhor identificar o morto e os feridos, verá que estou falando a verdade. Identificar o morto e 2 feridos sem nome e sem rosto no meio da população de Trantor? O senhor sabia quantas pessoas são encontradas mortas diariamente no planeta, apenas com ferimentos produzidos por faca? Mais de 2.000. A menos que esses casos sejam comunicados imediatamente, nada podemos fazer. Assim, sua história de que já foi assaltado antes não pode ser comprovada. Assim sendo, vamos voltar aos fatos. Por que acha que o homem decidiu atacá-lo? Simplesmente porque o senhor cruzou o seu caminho? Porque achou que seria uma presa fácil? Porque dava a impressão de estar carregando uma grande quantia em dinheiro? O que acha? Acho que ele pretendia me atacar porque sabia quem eu era. O magistrado consultou seus papéis. O senhor é Harry Seldon, professor emérito da Universidade de Strelin. Por que alguém teria vontade de agredi-lo? Por causa das minhas ideias. Suas ideias? Bem, o magistrado começou a remexer aos seus papéis. De repente, você é Seldon da psicohistória, não é? Sinto muito, não conheço nada a respeito da psicohistória, a não sei o nome e o fato que o senhor anda por aí prevendo o fim do mundo, coisas parecidas. E por aí vai. Aquilo que acontece muito, né, no nosso universo. Você tenta contar com as autoridades, com juízes, etc. Mas os juízes defendem criminosos, bandidos. É o que está aí no novo mundo, né, nesse mundo que nós vivemos, da qual os bandidos eles têm perfeita autonomia para fazer o que eles quiserem. É assim que o mundo funciona, né? E o Asimov parece que estava prevendo isso também, né? Eu, hein? Eu, hein? Rapaz, quando eu tava lendo isso aqui, eu falei, ixi, nossa, também o homem era duro de matar, hein, o negócio aqui, hein? Brincadeira. Então, o que vai acontecer? Todos os familiares, todos os amigos vão desaparecer, né, de diversas formas. Vai ficar só a Wanda Seldon, no final das contas, essa neta dele vai ficar, né? Essa neta dele vai ficar, mas os outros todos vão desaparecer. Eu não vou dar o spoiler aqui de como é que foi isso, né? Não vou dar o spoiler aqui de como foi isso. Aqui tem um final, aqui o epílogo. Ele vai dar aqui o epílogo antes de morrer, né? O Harry Seldon. Isso aqui é o Asimov, hein, gente? Isso aqui é o Asimov. Meu nome é Harry Seldon, fui o primeiro-ministro do Imperador Cleon I. Sou professor emérito de Psicohistória da Universidade Strelin de Trantor, diretor do projeto de Psicohistória. Tudo isso impressiona, eu sei. Fiz muita coisa nos meus 81 anos e estou cansado, dando um balanço da minha vida. Imagino se poderia ter feito certas coisas de forma diferente. Por exemplo, estava tão preocupado com o panorama geral da psicohistória que deixei de prestar atenção devida aos fatos e pessoas que cruzaram minha vida. Ele fazendo isso aqui é o próprio Asimov, né? Também, né? Fazendo uma. Ele vai falar ele vai dar, obviamente, que tem um monte de spoiler aqui que eu não vou continuar, né? Que tem muita coisa aqui. Harry Seldon é encontrado morto com a cabeça tombada sobre a mesa do seu escritório na Universidade de Strelin em 12.069. Era da fundação. Aparentemente, era galáctica, era da fundação. Aparentemente, Seldon trabalhou até o último momento nas equações da psicohistória. Seu primeiro radiante estava ativado no momento de sua morte. De acordo com as instruções de Seldon, o instrumento foi enviado a seu colega Gal Dornick, que recentemente emigrara para Terminus. O corpo de Seldon foi lançado ao espaço também de acordo com suas instruções. A cerimônia oficial pela sua morte, realizada em Trantor, foi simples, mas muito concorrida. E vai. Harry Seldon deixou a vida de forma que a viveu, pois morreu com o futuro que ajudara a criar, se desenrolando em seu redor. Isso aí. É isso aí. Então fechamos. Se o Asimov fechou, eu também fechei, né? Chega de Asimov por um bom tempo, né? Todo esse material ajuntado, né? Dizendo assim, né? Tá aqui, né? Todo esse material asimoviano nós juntamos. Agora vou dar um descanso de Asimov por um bom tempo. Por um bom tempo, não quero mais mexer com Asimov tão cedo, gente. Já passei mais de um ano lendo a principal obra do cara, do sujeito, do indivíduo, entendeu? A obra do sujeito, e eu não vou mexer mais com Asimov tão cedo, a não ser que tenha alguma surpresa, alguma coisa que me faça. Embora digam que é bom ler toda a obra, que ela se interliga, né? Mas eu vou dar um descanso disso, né? Chega, né? Já deu, né? Beleza, gente? Então concluímos aqui
a leitura de todo Fundação, tudo que o Asimov escreveu em Fundação até morrer em 1992, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Nós fechamos aqui a parte do Asimov, agora vamos para outras. O universo é vasto, né? Agora vamos para outras sagas, outras sagas infindáveis, que é algo que eu gosto pra caramba de fazer. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aí, roda e avisa, né? Que nós vamos agora dar uma descansada, beleza? Valeu, até a próxima, tchau!